Nós vamos observar em obras póstumas que os benfeitores da espiritualidade maior, que congregam essa grande falange do Espírito de verdade, disseram para ele que separasse uma parte daquele material que seria utilizado posteriormente na sequência da obra. E aí, em 1861, Kardec lançou o Livro dos Médiuns. Em 1864, o livro Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira edição do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec lançou com o nome Imitação do Evangelho. Ao que houve algumas questionamentos, porque as pessoas achavam que nós, espíritas, estaríamos fazendo o Evangelho parecido com o do Cristo. Mas, na realidade, Kardec queria colocar a proposta de trazer aquilo que Jesus propôs lá no início. Era esse o sentido. Mas, devido a tantas questões, ele acabou modificando para o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, é um aprofundamento das lições do Evangelho à luz do Consolador Prometido. Kardec assevera no prefácio da obra, e diz assim: com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já podemos ver-lhe a cúpula a desenhar-se no horizonte. Meus irmãos, é muito grande o trabalho da codificação. Nós estamos falando um pouco hoje de uma das obras da codificação, porque temos que reverenciar esse mês tratado como mês de Kardec, que é aniversário do nascimento de Kardec, o grande trabalho que foi feito por esse companheiro e muitos outros que auxiliaram. É lógico, não viemos aqui dizer que Kardec fundou doutrina alguma. Nós reverenciamos o trabalhador, porque todos nós aqui somos trabalhadores dessa seara. Mas a doutrina é dos Espíritos. Kardec anunciou que viria, Jesus anunciou que viria o Consolador Prometido. E ele veio o Espírito de verdade e usou esse grande trabalhador que tinha todas as condições de produzir essas obras, de compilar todos aqueles aprendizados, aqueles ensinamentos, e passar e deixar para a posteridade. E não pensem vocês que foi fácil, porque quando Kardec pergunta para o Espírito de verdade: mas como vocês podem confiar essa obra em minhas mãos? E se eu falhar? Ao que o Espírito de verdade lhe responde: se você falhar, virá outro. Porque Deus não deposita seus propósitos sobre a cabeça de um homem. Veja só. E Kardec conseguiu dar conta do recado, e nós agradecemos a Deus, porque sabe-se lá quando se haveria condições de formar outro companheiro com a condição, com o cabedal que ele teve para nos trazer tudo isso. O livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele está exatamente no livro 3º do Livro dos Espíritos. Mas que estranho. O Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. A 3ª parte trata do ensino moral. E tudo que nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver questões que, inclusive, muitas vezes utilizamos para poder elaborar temas, para falar da doutrina espírita, diretamente relacionada a tudo aquilo que Jesus trouxe. Das outras obras, podemos nos ocupar que o primeiro livro, ou a primeira parte do Livro dos Espíritos, trata de todo o desenvolvimento, elaboração e demonstração do mundo espiritual, da nossa anterioridade e da imortalidade da alma. No capítulo 5
do livro segundo até o final, tudo que tem no livro dos médiuns está ali. Porém, no livro dos médiuns é feito um aprofundamento do ensinamento, onde podemos aprender um tanto mais. E o livro quarto se ocupa sobre o que trata na Gênese e no Céu e Inferno, com algumas pinçadas no livro 1 e livro 2. Vocês podem se confundir um pouco, mas quando eu falo livro 1 e 2, é parte 1, 2, 3 e 4 do livro dos Espíritos. Mas é muito importante nós termos esse entendimento, porque quando a gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e ter algum termo característico, a gente pode ir no capítulo da terceira parte e investigar, que a gente vai encontrar muitas coisas relacionadas. Aliás, todas. É da questão 614 até a 919. Nós teremos todo o ensino moral do Cristo ali, passado naquelas perguntas e respostas. E aí muitos companheiros podem chegar em nós e falar, mas então, como já teve oportunidade, falar, mas então o livro, o evangelho de vocês é este aí? Não. Nosso evangelho é o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Kardec apenas aprofundou, de acordo com as informações da espiritualidade, tudo aquilo que para nós era muito superfície. Nós estávamos ainda muito ligados à escolástica medieval, estávamos ainda muito ligados, e ainda existem religiões ligadas ao primitivismo, existem religiões que não têm nada a ver com os hebreus, mas seguem ainda costumes hebraicos. Se nós somos cristãos, nós temos que estudar o Evangelho. O que veio antes do Evangelho foi toda a trajetória do povo hebreu. Toda a experiência que eles tiveram a partir do momento que eles tomaram ciência do Deus único. E toda a luta e toda a dificuldade daquele povo para compreender a vontade do Criador. E tem muitos ainda procurando entender isso. Haja visto que não receberam o próprio Messias que eles mesmos haviam anunciado. Então, o Espírito de Verdade, na introdução, diz assim, São chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Restabelecer todas as coisas. Colocar em ordem todas as coisas, da forma que o Cristo veio trazer. Nós, hoje, estudamos o cristianismo redivivo. Aquele lá do comecinho, aquele da Casa do Caminho. É uma pena que não conseguimos produzir com fidelidade ainda tudo aquilo que aqueles apóstolos no cristianismo nascente produziam. Porque ainda não estamos prontos. Ainda temos as nossas lutas redentoras, que muitas vezes nos apegamos tanto a elas e acabamos não dando conta daquilo que Jesus gostaria que fizéssemos. Era de cuidar da nossa parte e fazer um pouquinho mais, apenas um pouquinho, porque o Espírito de Verdade nos alerta. É preciso apenas, muitas vezes, pouco esforço, mas quantos de nós se esforçam? São palavras do Espírito de Verdade. Quantos de vocês se esforçam? Serve para nós, é uma chicotada, hein? É uma chicotada. Pois é. E os evangelhos canônicos, isso está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tá, gente? Ele está dividido em 5 partes. São os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que
foram utilizadas para formar os dogmas da igreja e o ensino moral. As 4 primeiras partes dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João contam todos esses detalhes, e as 4 primeiras partes houveram controvérsias milenares. O homem se debateu em desentendimento por conta dos atos comuns da vida do Cristo, por exemplo. Jesus nasceu em Belém. Não, Jesus nasceu em Nazaré. E quem fala que nasceu em Belém, prova. Quem fala que nasceu em Nazaré, prova. Controvérsia, discussões. Quando fala no Evangelho sobre os irmãos de Jesus. Jesus não teve irmão nenhum. Mas tem a passagem que fala que os irmãos dele o aguardam do lado de fora. Aí, a gente vai estudar toda a passagem de Maria. Tem aquela obra maravilhosa de Miramês, que conta a Maria de Nazaré, linda. Lá eu não conheci nenhum irmão consanguíneo de Jesus. Mas, isso não é a parte mais importante. Mas houveram controvérsias. Inclusive, no meio espírita, talvez você encontre alguém que possa pensar o contrário, né? Os milagres. Jesus veio nos apresentar leis que não conhecíamos, que não tínhamos acesso. O espírita pensa assim. Ou ele foi mais além? Controvérsias, discussões, coisas impossíveis? Possíveis? Claro que são possíveis. Se não fossem possíveis, não teriam acontecido. As profecias. Quando Jesus falou, haverá guerras e rumores de guerra, mas ainda não será o fim. Aí o outro diz, mas lá na frente Jesus falou que iria o fim. Não, Jesus não falou. Ele não falou que estaria aqui até o final? E hoje nós sabemos que esse final vai ser bem longe, né? Vai demorar pra caramba. Por mais tragédias e catástrofes que possam ocorrer no orbe terrestre, vai demorar bastante. A ciência nos prova isso. Então, controvérsias e discussões acerca das profecias do Cristo. Quando Jesus falou dos falsos cristos, falsos profetas, e a profecia que está diretamente relacionada a nós. Quando Jesus fala do Consolador prometido. Rogarei a meu Pai que venha o Espírito de verdade, que hoje vocês não podem perceber, porque não o veem e absolutamente não o conhecem. Os evangélicos dizem tratar-se do Espírito Santo. E nós sabemos que esse Espírito Santo que visitam as igrejas e falam pela boca dos homens são nada menos do que os mentores daquelas casas. Em todos os lugares que nós vemos, certamente nós veremos isso. Seria muita pretensão do homem achar que o Criador viria falar pela boca do homem. Muita pretensão. Mas aí também temos controvérsias. Os muçulmanos dizem que o Consolador veio pelas mãos de Maomé. Eu acho que eles não descobriram a gente ainda, os radicais, porque senão será temerário. Né? Os radicais, porque existem muitos companheiros muçulmanos que são fiéis à sua crença e fazem a sua parte direitinho, viu, gente? Apenas os radicais. E nós temos radicais em todas as seitas, de qualquer ordem. Porque fanatismo não é bom e não cabe em lugar nenhum. Né? As palavras que se tornaram os dogmas da igreja. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo.
Olha o tamanho dessa pretensão, a gente achar que Deus veio aqui e a gente fez dele o que quis, pregou ele na cruz, o próprio Criador, com esse universo imenso sobre nossas cabeças, a gente achar, a gente não consegue nem imaginar onde é o fim, achar que o Pai de tudo isso, de toda essa criação, pudesse vir aqui, nessa ínfima areinha, no fim do universo aqui, para passar por tudo isso. A Trindade nós temos que desconstruir. Eu falo para vocês, porque esse pensamento, esse aprendizado, eu tive que desconstruir dentro de mim. Porque contra os fatos, nós não temos o que fazer. Quando nos dispomos a entender o raciocínio lógico, o raciocínio científico, o raciocínio que nos dá sentido para tudo que está à nossa volta, nós temos que refletir. A nossa vida tem que ser de reflexão todos os dias. Em todas as situações e tudo que é passado para nós, para que nós possamos absorver aquilo que é útil, que é bom, que é verdadeiro, e dispensar aquilo que não vai nos fazer nem bem a nós, nem aqueles que estão ao nosso lado. E nós conseguimos construir muita coisa nova e bonita dentro da doutrina espírita, dentro de nós. E nós queremos conservar isso. Por isso, temos que buscar esse aprendizado todos os dias, né? E a quinta parte, essa é inatacável. Como diz Kardec, até a incredulidade se dobra ante o ensino moral que o Cristo vem nos trazer em todos os seus momentos. Em todas as situações em que se envolveu, esse ensino moral é inatacável. Kardec vem nos dizer um pouquinho mais, que o Evangelho é um código divino onde todas as religiões podem se encontrar. Apenas olhando para o Cristo, olhando para a mensagem que Ele deixou. Porque o que é o Cristo para nós, senão tudo que Ele deixou para nós? Através do que Ele deixou, nós conseguimos hoje medir o que Ele é para nós. Em 1948, em janeiro, pouquinho antes de ser assassinado, Mahatma Gandhi foi questionado por um jornalista qual era a mensagem que ele deixava para a humanidade. Dado a sua idade já avançada, ele simplesmente virou-se e falou: a minha vida. A vida. Qual é a vida que nós estamos deixando quando partirmos desse mundo? A vida, gente, é tudo aquilo que nós produzimos. É todo o bem, ou todo o mal, ou toda a ociosidade que nós participamos. Daí nós vemos a grandeza de tudo que Jesus nos trouxe. Não vou nem falar do Gandhi, também não precisa comentário. Mas vamos falar um pouquinho mais alto. E a gente está falando daquele que é o guia e modelo para a humanidade. Então, o que ele nos traz nos enche tanto, que cada vez que a gente ouve uma frase que ele mencionou nos evangelhos, a gente completa dentro, porque é tudo o que nos falta. O Evangelho do Cristo é tudo o que cabe dentro de nós, porque ainda estamos muito vazios. Então precisamos ficar abastecendo, até que nós vamos limpando o interior, para que possamos um dia alcançá-lo. E vamos conseguir. Porque no colégio apostolário ele disse, se eu não me engano foi a Bartolomeu, se não tivesse certeza que isso aqui
e a se tornar um mundo feliz, eu não teria vindo. Jesus passou por todas as experiências que nós passamos. Passou por todas as lutas que nós passamos. Não se fez perfeito e não daria conta do mandato que veio tocar aqui, se não estivesse pronto do jeito que estava. Porque eu não conheço pessoa alguma encarnada com condição de realizar o que o Cristo realizou. Passar por que ele passou. Não vamos nem falar em produzir os milagres, as maravilhas que ele produziu. Vamos falar de suportar o que ele suportou. Não existe. Ainda que falemos de Paulo, depois do grande encontro na entrada de Damasco, de tudo o que suportou, Augusto Cury fala que Paulo é a mais fantástica reedição das matrizes da personalidade. Ainda ele, porque o Cristo é muito grande. E graças a Deus, quando começamos a falar sobre Evangelho, falar sobre Jesus, eu começava a falar e começava a dar vontade de chorar. Porque eu acho que eu já devo ter utilizado essas palavras lindas e não ter feito corretamente. Me dava aquela vontade de chorar. Os olhos ainda brilham hoje. Eu agradeço muito a Deus pela sensibilidade, pelos amigos espirituais, que sempre estão presentes, que estão auxiliando para que nós possamos, auxiliando não, tocando isso aqui, né? Porque muitas vezes a gente não sabe nem com que condição consegue fazer. Porque na realidade nós somos instrumentos deles. E eu falo para vocês, meus irmãos, cada um que se põe nessa tribuna é tão igual a vocês quanto vocês podem imaginar. Ninguém é melhor. Somos todos irmãos. Apenas aqui nos unimos espiritualmente, estamos de mãos dadas, buscando esse ideal da busca interior, de entender a imortalidade da alma para sofrer menos. E vocês sabem quem está puxando lá na ponta toda essa fileira é o Cristo. Vocês não tenham dúvida. E tenham certeza que qualquer que seja a nossa dificuldade, qualquer que seja o nosso sofrimento, Ele sempre vai estar lá. Sempre vai estar ao nosso alcance. Nós é que temos que buscar a conexão. Porque não adianta nada o Cristo ficar, vem meu filho, me dá a mão, se nós não fizermos a nossa parte. Você pega, vai assistir um programa, liga lá, e fica completamente distraído. Ah, como é que foi o filme? Estava passando um filme? Pensei que era novela. É assim. E através dos benfeitores amigos, o Cristo vem nos auxiliar. Porque Ele vê o nosso sofrimento, vê a nossa dificuldade. Mas e nós? Por isso que, graças a Deus, nos encontramos aqui. Queremos falar com Jesus. Quando o irmão convida para oração de abertura, para as vibrações, ele está aqui através desses amigos espirituais. Ele está aqui e está visitando os nossos lares. Por isso, nós temos que vir aqui com o coração aberto, para receber cada vez mais. E em recebendo, vocês podem ter certeza, a transformação vem de uma forma vagarosa, paulatinamente, nós vamos melhorando. Quem está na doutrina espírita há algum tempo, deve ter sentido alguma diferença. Por isso eu falo para vocês, não deixem de buscar esse Evangelho. Porque se a sua forma de compreender o Cristo não está aqui dentro, pode ir buscar na Igreja Católica, pode ir na Igreja Evangélica, pode ir no budismo, podem ir no hinduísmo, vocês podem ir no islamismo, em qualquer religião, porque todas elas estão subsidiadas pelo Cristo.
O Cristo enviou todos esses mensageiros. Se eles deram conta de fazer 100% certo, nós sabemos que não. Mas eles fizeram o que podiam fazer. E aí eles vieram para que pudéssemos ter uma diretriz, que pudéssemos ter uma forma de alcançá-lo. A doutrina espírita, ela é filosofia, religião e ciência. Eu conheço pessoas que falam, mas eu gosto da ciência e da filosofia, mas não sou religioso. Eu já vi um cara falar que ele não era cristão, era espírita, mas não era cristão. Eu não entendi nada, mas não cabe a mim. Então, mas o importante é que se aproveite aquilo que for bom para você. Eu poderia falar, você não é espírita? Então, não. Porque é a mesma coisa que você pegar e falar para um evangélico que ele está no lugar errado, que ele tem que vir para a casa espírita. Ou que você falar para um católico, para qualquer outro religioso. Cada um está plantado onde se sente bem, onde o Cristo entra dentro com mais facilidade. E não é fácil, e vamos demorar muito tempo para vestir o Cristo. Emmanuel fala, eu acho muito lindo e muito difícil. Vestir o Cristo em todos os momentos. No momento que acende o pavio e a pessoa não consegue contar até 5, aí pronto, perdeu a oportunidade de usar a roupa do Cristo. Né? Então, e a doutrina espírita, ela veio para poder desvendar muito desse cristianismo primitivo, porque tem uma palavrinha muito pequena e muito interessante dentro da doutrina, que se chama parábolas. E sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Marcos 4:34. A forma alegórica com que o Cristo se dirigia à multidão. Aí, nós vamos verificar, em um estudo feito dos evangelhos, vai nos dizer que 52% do evangelho é parábola. Não foi eu que fiz, não. Foi a turma do Haroldo Dutra Dias, lá em Minas Gerais. 52% é parábola. Ou seja, quem muito estudou, aprendeu pela metade. Aí vem a doutrina espírita. Kardec, ele, na pergunta 627, depois de já ter perguntado o que serviria de guia e modelo para a humanidade, ao que foi respondido incisivamente Jesus. E quando o Espírito de Verdade vem e diz que Jesus trouxe todo o ensino moral para que nós pudéssemos nos transformar, Kardec vai e pergunta, logicamente, inteligentemente, dessa forma. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Ou seja, para que eu estou aqui, Kardec? O que nós estamos fazendo aqui se Jesus trouxe tudo? Jesus empregava frequentemente na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Agora, é da maior importância que a verdade se torne inteligível para todos. Muito é necessário que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, pois tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que a praticam. As parábolas, 52% do Evangelho. Se hoje nós pegarmos cada parábola à luz do Consolador, à luz da doutrina espírita, nós vemos o material lindo que nós temos em nossas mãos. Nós pegamos aquela parábola que só se encontra no Evangelho de Lucas, a parábola do bom samaritano, que nos ensina a grandeza de como se faz
Amar a Deus sobre todas as coisas. Como se faz isso? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu poder. Ali está explícito. Uma historinha simples, de um socorro ao moribundo. Jesus usa de uma forma muito simples. E a doutrina espírita vem e nos abre um leque de entendimento maravilhoso. E tantas outras, como a parábola do semeador, a parábola do filho pródigo, a parábola dos talentos. Quantas parábolas! E é esse aprendizado que o Consolador vem abrir. A imitação do Evangelho é dizer exatamente o que Jesus dizia, quando Kardec fez a proposta da imitação do Evangelho. Colocar exatamente como Jesus havia colocado. E é lógico, gente, a humanidade progrediu intelectualmente. Quantas pessoas tinham acesso ao estudo na época que Jesus estava aqui? A população mundial tinha aproximadamente 170 milhões de pessoas. Do mundo, não daquela região. A população do planeta hoje, por volta de 7 bilhões, né? Dá mais de 40 vezes isso. Naquela época as pessoas tinham pouco acesso à educação. E até pouco tempo atrás, alguns séculos atrás, ainda era bem restrito quem tinha condição de estudar. Graças a Deus, nós podemos hoje pegar o Evangelho, ter acesso a ele, porque até 100 e poucos anos atrás, ainda no Brasil, as pessoas não poderiam ter uma Bíblia. Vocês sabiam disso? Eurípides Barçanufo, lá em Minas Gerais, antes de 1904, que foi quando ele se tornou espírita, ele tinha uma Bíblia porque ele tinha muita liberdade na igreja, com o padre. Era uma pessoa que estudava muito o Evangelho de Jesus. Mas veja bem, foi agora, 100 anos atrás. Na Idade Média, as pessoas ouviam as missas em latim, não entendiam nada e só falavam amém. E não vamos nem falar das loucuras que foram produzidas ali, nessa noite terrível que nós passamos. Mas a grande verdade é que hoje nós estamos mais prontos. Vocês acham que teria condições de Jesus mandar em seguida o Consolador? Quando ele disse que nós não podíamos vê-lo e absolutamente o conhecíamos. De forma alguma teríamos condições de conhecê-lo. E hoje está em nossas mãos. Aberto, as casas espíritas divulgam estudos das obras básicas, todas elas que nós passamos, e são muitas, estudam as obras básicas. Ainda há pouco o Heraldo me falou que as segundas-feiras, eles fazem o estudo da Gênese, inclusive é passado ao vivo pelo YouTube, pelo canal da Fraternidade Maria. Às 20 horas, né? Então, eu perco porque eu tenho um trabalho de desobsessão na casa em que trabalhamos. Mas, quando tiver a oportunidade, nós prestigiaremos. Para nós mesmos, para o nosso bem. Porque nós precisamos tomar posse de todo esse conhecimento. Nós já estudamos no Evangelho no Lar, que temos semanalmente em casa. Nós já fizemos as 5 obras básicas todas. E já estamos repassando. Nossa, mas isso leva 40 anos, não. Nós fizemos em 17 anos. E nós já fizemos todas elas, e já fizemos o Evangelho novamente, e já estamos no Livro dos Espíritos novamente. E quem tem pressa, gente? Nós precisamos desse aprendizado a conta-gotas.
A gente não dá conta de tomar o remédio de uma vez, senão a gente tem um troço e pode ou virar fanático, ou ficar perturbado e falar, isso aqui eu não aguento isso não. E some no mundo. Nós precisamos desse conta-gota. Nós precisamos colocar um livrinho de Emmanuel lá na cabeceira, ou qualquer livro didático espírita, e ler uma página por dia, frente e verso, uma liçãozinha, digere, guarda. Vai dormir com esse pensamento bom, vai de encontro com os amigos do plano maior, produzir coisas boas, porque o corpo descansa, mas a gente não sabe para onde vai o espírito. E sempre vai para um lugar que está relacionado às nossas tendências e à nossa conduta. Portanto, Jesus mesmo falava, vigiai e orai. Vamos vigiar até aí. Porque até aí podemos encontrar dificuldades. Aí a pessoa acorda desesperada no meio de um pesadelo, fugindo não sei de quê. Mas Jesus está sempre conosco, gente. O Evangelho está aí, e eu vou guardar algumas palavras de Kardec que ele faz na introdução, que diz exatamente mais ou menos tudo isso que a gente conversou há pouco. A verdadeira doutrina espírita está nos ensinamentos passados pelos espíritos. Os conhecimentos que esse método encerra só podem ser adquiridos por um estudo profundo e continuado, feito no silêncio e no recolhimento, interiorizando e aprendendo todos os dias. Ensino, estudo profundo e continuado, todos os dias, porque nós iremos desencarnar e não vamos conseguir tomar posse dentro do nosso interior de tudo que ela vem nos abastecer. Que Deus nos abençoe para que possamos retornar e continuar aprendendo, porque ainda somos muito difíceis e temos que ter essa consciência para que busquemos a transformação incessantemente, que Jesus sempre seja, não o homem que cai, mas Jesus seja sempre o nosso guia e modelo. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado.